o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma novela que ainda não acabou, mas faz parte da agenda política porque tem repercussão na geração e manutenção de empregos e também nos cofres públicos. Eu falo da desoneração da folha salarial de empresas e dos municípios com até 156 mil habitantes. E nessa agenda, como conta agora o repórter Carlos Alberto, tem mais um capítulo. Acompanhem. O governo federal ainda não encontrou uma fonte de receita para compensar as perdas do INSS com a redução da alíquota previdenciária para empresas de 17 setores da economia e principalmente para os municípios com até 156 mil habitantes. O volume de recursos é da ordem de 18 bilhões de reais somente em 2024. Os municípios que recolhiam uma alíquota de 20% sobre a folha salarial pagam, desde janeiro deste ano, apenas 8%, o que nos cálculos do governo provoca um rombo de quase 10 bilhões de reais em 2024 nas contas da Previdência Social. Uma das alternativas para tapar esse buraco foi dada nesta segunda-feira pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que voltou a defender o aumento de até 1 ponto percentual da contribuição social sobre o lucro líquido para ajudar na compensação da desoneração. A proposta está sendo encabeçada pelo Ministério da Fazenda com o apoio da articulação política do governo, mas não encontra apoio no Congresso Nacional. A ideia é que esse aumento entre em vigor somente no caso das medidas de aumento de arrecadação propostas pelo governo não surtirem efeito no montante necessário para compensar a desoneração. O Congresso Nacional e o Executivo têm até o dia 11 de setembro para definir como será feita a compensação aos cofres do INSS com a desoneração da folha salarial. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A desoneração da folha salarial continua nessa agenda política porque o governo federal e o Congresso Nacional precisam cumprir o prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para regulamentar até o dia 11 de setembro qual a origem do dinheiro para cobrir esse rombo nas contas do INSS em função da renúncia fiscal proporcionada por uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Como bem disse o Carlos Alberto, para os municípios com até 156 mil habitantes, a alíquota cai de 20% para 8%, enquanto para as empresas de 17 setores da economia, a alíquota foi transformada em uma contribuição sobre o lucro das empresas. Então, o Congresso Nacional está nesse momento negociando com o governo federal qual a origem, de onde será tirado esse dinheiro para cobrir essa receita que vai fazer falta, que está fazendo falta naturalmente aos cofres da Previdência Social. A estimativa, o cálculo, a projeção para 2024 é que essa renúncia, ou seja, o que o governo federal deixa de arrecadar com a alíquota cheia da Previdência Social, tanto das empresas quanto dos municípios, chegue a 20 bilhões de reais em 2024, para os trabalhadores, para os sindicatos, para as empresas e para os municípios com até 156 mil habitantes. Essa lei está em vigência e não vai mudar nada até 2024, ou melhor, até 31 de dezembro de 2024. Os municípios continuarão recolhendo sobre a folha salarial uma alíquota de 8%, enquanto as empresas recolhem sobre o lucro líquido a cada exercício. Isso significa dizer que para o INSS serão 20 bilhões de reais a menos somente em 2024. Mas o Congresso Nacional, além de regulamentar esse aspecto da origem do dinheiro para cobrir esse buraco na receita, precisa também definir as regras da desoneração que terão novas normas a partir de 2025. Pois é, jornalista Luzenor de Oliveira, então esse debate que está sendo travado não tem mais implicação na vida das empresas e dos municípios nesse ano de 2024. É uma questão que diz respeito mais aos cofres da União, ou seja, aos cofres do governo federal? É por aí, Marcos Furlan, porque para os municípios e para essas empresas, como eu falei, como bem disse o Carlos Alberto, as regras estão valendo, ou seja,
os municípios com até 156 mil habitantes, as empresas de 17 setores da economia são beneficiadas com a desoneração em 2024. Essa regra que está sendo discutida no Congresso Nacional vai valer a partir de 2025. Em 2024 temos aí, no caso das empresas e dos municípios, a agenda fechada, tranquila, com motivos para comemoração entre os prefeitos das cidades brasileiras que têm até 156 mil habitantes, contribuindo menos para a Previdência Social. Esses cálculos sobre a renúncia fiscal têm muitas vezes contradições e se de um lado os municípios calculam que os benefícios da desoneração salarial chegam a 10 bilhões de reais somente dos municípios, para as empresas o governo calcula que essa renúncia é ainda maior.